Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, prezadas associadas do apostolado da oração, também aqueles que estão rezando conosco, de suas casas. Hoje nós somos convidados, a contemplar, o Sagrado Coração de Jesus, nesse trono belamente ornado, para essa festividade. Somos convidados a adorar, o coração de nosso Senhor vivo, real, na Eucaristia. E somos convidados a refletir, na grandeza, do amor do coração de Jesus. Olhemos um pouco para alguns exemplos da vida dos santos. Aqui nosso Senhor concedeu muitas graças, manifestando, demonstrando o seu amor. E aqui nosso Senhor também permitiu muitas provações. Nós refletimos aqui durante o tríduo, sobre São João da Cruz, a quem Jesus apareceu e Jesus fez uma pergunta. Perguntou o que ele queria dele. O que São João da Cruz queria dele, de Jesus. E a resposta de São João da Cruz disse: Senhor, eu quero sofrer, e padecer por vós. E havia compreendido um pouco mais o quanto nosso Senhor queria, esse seu sofrimento, esse seu sacrifício, e o quanto o amor de nosso Senhor iria também recompensá-lo, por tudo isso, e o quanto nosso Senhor iria fortalecê-lo. Olhemos os grandes exemplos de grandes santos na vida da igreja, e a quem nosso Senhor permitiu duras provações, e que nos faz entender aquilo que Jesus disse a Santa Teresa, quando nosso Senhor, conversando nos seus colóquios também com Santa Teresa de Jesus, e disse para ela que para os seus amigos, ele dava a cruz, para aqueles a quem ele mais amava, ele concedia a cruz. E Santa Teresa disse: Senhor, mas é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos? O grande, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, os padres redentoristas que atuam no mundo inteiro, uma grande congregação missionária, cuidam do santuário de Aparecida e tantos santuários no mundo inteiro. O grande Santo Afonso, que foi o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, foi duramente provado por Deus e foi expulso da congregação que ele havia fundado. Santa Paulina, do Coração Agonizante de Jesus, também, que no Brasil, fundadora de uma congregação religiosa, também foi retirada da sua congregação, fundada por ela, da quem Deus inspirou. Talvez nós poderíamos trazer essa reflexão, exatamente aquilo que nos colóquios de Nosso Senhor com Santa Teresa, que para os seus amigos ele dá a cruz, e por isso que muitos não conseguem compreender, ou muitas vezes viver esse amor do coração de Jesus. A Sagrada Escritura já nos diz isso, que aquele que quer servir a Deus, prepare a sua alma para a provação. Mas será que essa mensagem seria assustadora para nós? Será que essa mensagem iria nos desmotivar a querermos viver mais unidos a nosso Senhor? Longe disso. A missão da igreja é exatamente nos motivar, nos convidar a nós amarmos profundamente o coração de Jesus. E entendermos que muitas das tribulações e sofrimentos faz parte do plano da providência de Deus num caminho da nossa santificação. E todos nós somos testemunhas da nossa própria vida, o quanto no meio muitas vezes das tribulações, das dificuldades que nós buscamos mais a Deus, somos mais generosos no serviço do Senhor, rezamos mais, somos mais piedosos, buscamos mais intensamente a nosso Senhor, quando pesa um pouco mais sobre nós a sua cruz. E poderíamos assim colocar inúmeros exemplos da vida dos santos. Mas ao mesmo tempo que nosso Senhor permite a cruz, nosso Senhor também sustenta, conforta com a sua graça, com o seu amor. E os faz também viver nessas delícias do amor do coração de Jesus. Nos diz a Escritura, o Salmo: provai, saboreai e vede
como o Senhor é bom. E é preciso nós vivermos essa entrega do nosso coração ao coração de Jesus, sermos generosos nesse oferecimento ao Senhor, para também experimentarmos essa doçura do Sagrado Coração. Provai, saboreai e vede como o Senhor é bom. Gosto muito de citar o exemplo na vida do grande São Geraldo Magela, também fazia parte da congregação do Santíssimo Redentor, uma alma profundamente eucarística, e ele muitas vezes entrava em êxtase quando passava diante do Santíssimo Sacramento, e isso era tão frequente, né? Não dependia, né, da sua vontade, mas Deus, né, colocava naquele momento um coração que amava profundamente a nosso Senhor, que muitas vezes ele ia fazer um mandado, uma ordem que Santo Afonso lhe dava, e se ele passasse em frente à capela, olhava para o sacrário e Nosso Senhor o atraía, ele entrava em êxtase e ficava ali às vezes horas, e aquela ordem não era executada. E Santo Afonso então, né, querendo provar também, né, o seu religioso, aquela alma, né, inteiramente dada a Nosso Senhor, né, quando ia, né, cumprir uma ordem, né, proibiu de entrar na igreja. Ele tinha que passar correndo em frente à igreja, nem olhar para o sacrário, porque se ele olhasse para o sacrário, ele entrava inteiramente em êxtase. Mas um dia, né, Santo Afonso presenciou, ele estava lá, né, rezando naqueles êxtases, né, com Nosso Senhor, nos colocos com Jesus na Eucaristia, né, e Nosso Senhor dizendo para ele, né, você é louco, né, por tudo isso que você faz por mim. E ele, sem desrespeito, né, mas naquela intimidade com Nosso Senhor, dizendo para Jesus, louco é o Senhor, né? Nós não valemos nada, e o Senhor ofereceu tudo, deu tudo para nós, e ainda assim nós somos tão ingratos. E Santo Afonso presenciou esse colóquio, essa intimidade, né, de São Geraldo, né, com Nosso Senhor, né, no sacrário, com Jesus na Eucaristia. É aquilo que exatamente nos diz, né, o Salmo: provai, saboreai e vede como o Senhor é bom. E por isso que essa festa é tão importante para nós, contemplarmos o amor do coração de Jesus. A carta aos Efésios que nós ouvimos, São Paulo nos convida a isso, para nós nos aprofundarmos um pouco mais, conhecermos um pouquinho mais a altura, a profundidade, a grandeza, tudo do coração de nosso Senhor. E o quanto nosso Senhor nunca desampara quando nós vivemos o seu amor, vivemos com muita confiança nele. E mesmo no meio das maiores tribulações, um bispo espanhol já beato, chamado Bispo dos Sacrários Abandonados, Dom Manuel González, e ele foi muito dedicado, né, na Espanha, à devoção de adoração eucarística, e numa grande reforma na sua diocese, na construção de um grande seminário, né, fez uma grande campanha com muita dificuldade para construir um grande seminário. E depois de tudo prontinho, começando, né, a funcionar o seminário, né, a Espanha, né, invadida pelos muçulmanos, aquilo foi inteiramente destruído. Tudo pronto, com a chave na porta, né? A grande obra a serviço da igreja, na formação dos sacerdotes. Ele que se dedicou tanto, ou seja, quanto feria, machucava o seu coração, passar em uma igreja e ver um altar, né, maltratado, mal arrumado, né, muitas vezes abandonado. E ele se dedicou muito a restaurar os sacrários, restaurar os altares, por isso ele é chamado Bispo dos Sacrários Abandonados. Uma alma que amava profundamente a Nosso Senhor e a Santíssima Eucaristia. Fez uma grande obra a serviço da igreja, para o bem das almas, para a formação dos sacerdotes. E a quem Nosso Senhor permitiu uma dura provação. E voltemos às palavras de Santa Teresa: Jesus, é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos, que não querem, talvez, experimentar e olhar um pouco mais, e mesmo sem entender, mas crer no amor do coração de Jesus e no plano da sua providência. E que muitas vezes, no meio de alguma tribulação, alguma coisa que está
discordante da nossa vontade, do nosso pensar. Nós não compreendemos, não gostamos, mas nos entregamos à vontade de Deus. E precisamos nos entregar de coração verdadeiro, de coração sincero diante desse Senhor que conhece os segredos do nosso coração, a intimidade do nosso coração. E aquilo que é de mais escondido e quer essa resposta generosa de amor. Não podemos deixar de nos lembrar das palavras de nosso Senhor, a Santa Margarida Maria Alacoque, quando Jesus pediu essa festa, nesse dia, essa festa especial, ao seu Sagrado Coração. E nosso Senhor fez um lamento, uma reclamação. E a reclamação de nosso Senhor é sobretudo da ingratidão, como nós vemos em diversos momentos do Evangelho. Quando Jesus, por exemplo, curou aqueles 10 leprosos. Uma passagem que se renova todos os anos para nós. E depois um só voltou para agradecer a nosso Senhor Jesus, notou aquilo e reclamou. Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Apenas um voltou para agradecer a nosso Senhor. Quando Jesus contempla a cidade de Jerusalém, Jesus se lamenta e chora diante de Jerusalém. Ah, Jerusalém, se soubesses, se reconhecesses aquele que pode te trazer a paz. Pedindo que olhassem para ele e reconhecessem a ele. Veio para os seus e os seus não o receberam, como diz São João no prólogo do Evangelho. Veio para o que era seus, para o seu povo, para aquele povo que foi preparado por ele, preparado por Deus, e os seus não o receberam. Nosso Senhor muitas vezes expressando, diante dos fariseus, sobretudo, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E séculos depois, Jesus aparecendo a Santa Margarida Maria Alacoque, vem trazer também esse lamento. Eis o coração que tanto amou os homens e recebe deles ingratidões, friezas e desprezos. Mas não só um lamento, mas nosso Senhor pedindo uma reparação. Por isso pedindo uma devoção especial ao seu coração para nós contemplarmos o seu amor. E como Jesus apareceu, o coração assim externado, circundado de espinhos, representando os nossos pecados. No alto do coração a chama ardente, a chama representando o amor de Deus sobre nós. E no meio da chama a cruz, como está estampado ali no peito dessa imagem. A grande manifestação do amor de nosso Senhor por nós, com o sacrifício da cruz, pela nossa salvação. E Jesus mostrava o seu coração, para que fosse adorado, reverenciado e amado. E nos dando essa garantia, essa certeza de que amarmos a nosso Senhor, vivermos esse amor, essa entrega ao coração de nosso Senhor, nunca será para nós um tempo perdido. Nosso Senhor nos recompensa com a abundância do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão. E dentre todas as promessas do Sagrado Coração de Jesus, como citamos algumas no início, nosso Senhor sempre mostrando a sua misericórdia, compreendendo a nossa fragilidade e fraqueza, e sempre nos dando mais e mais oportunidades de salvação, nosso Senhor prometeu a todos aqueles que durante 9 meses seguidos, na primeira sexta-feira de cada mês, oferecerem a comunhão reparadora ao seu Sagrado Coração, a graça da perseverança final, a graça de morrerem sem sendo assistidos pela igreja. E o que mais nós podemos precisar na hora última da nossa vida aqui na terra, do que a graça da perseverança, a graça dos sacramentos, e assim para podermos um dia contemplar o nosso Senhor no céu. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos hoje oferecermos também a nossa reparação, o nosso desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, e também rezando numa intenção que o Papa nos pediu e estabeleceu esse dia, o Dia Mundial de Orações pela Santificação dos Sacerdotes. O quanto nós somos gratos a todos os sacerdotes que passaram em nossa vida, em nossa história, ou atuam na nossa vida, o quanto nós precisamos também nessa mesma medida reconhecermos e rezarmos, suplicarmos ao coração de Jesus
o coração também sacerdotal de nosso Senhor, a graça da santificação, a graça da perseverança dos sacerdotes. Se há, como dizia o Papa Bento XVI, essa frase que eu gosto muito, se há um padre de pé, é porque há muitos cristãos de joelhos, rezando por ele, mantendo-o de pé. E o sacerdote não se salva sozinho. Ele vai ao céu, porque ele cumpriu bem a sua missão e levará consigo muitas almas. E se um sacerdote tiver a infelicidade da condenação, com certeza porque viveu mal o seu sacerdócio, porque escandalizou o povo de Deus, ele levará consigo também muitas almas para a condenação. Portanto, é do interesse de todo o povo de Deus a santificação dos sacerdotes, a salvação dos sacerdotes, para que, salvando-se os sacerdotes, para que possam salvar-se também muitas almas, um dia contemplarmos o amor de Deus no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.